Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós estamos conversando sobre a educação dos filhos. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, se você quiser mandar o seu depoimento ou então conversar com a gente, é só enviar sua participação através do nosso WhatsApp. E nós já recebemos uma participação, inclusive, que é do Moisés Silva. Ele diz o seguinte: bom dia, estilo de vida. É bom ressaltarmos também que a igreja é uma instituição que também contribui muito com o ensino na sociedade. Vemos que na Bíblia, no livro de Efésios 6, diz: filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. E aí, no caso, ele deixa a opinião dele. Realmente, muitas pessoas têm um pouco dessa base, têm essa base religiosa, ou então essa base de ensino que já fez parte da própria educação, para poder ensinar às próximas gerações. Sim, isso é muito importante. Inclusive, nós não podemos esquecer que o ser humano é mente, corpo e espírito, né? A gente precisa ter um plano de desenvolvimento mental mesmo, que é crescer nessa questão da mentalidade, crescer na espiritualidade e cuidar do corpo. Então, a gente sempre diz, nós psicólogos, a gente sempre falamos sobre a importância de cuidar dessas 3 áreas da vida, né? A mente, o corpo e o espírito. Então, essa base religiosa, ela é importantíssima sim. Só que lembrando aos pais que é muito importante que passe isso com muita tranquilidade, de uma forma muito lúdica, que alguns pais acabam um pouco exagerando, assim, tipo, querendo seguir muito ao pé da letra com uma criança que ainda não está com tanta maturidade para entender tudo isso, né? Então, é importante sim, essa questão religiosa deve ser sim trabalhado dentro da religião de cada família. Cada família tem a sua base religiosa e fazer a manutenção disso é importante para o crescimento, para o desenvolvimento saudável do filho, sim. Se lembrando que a criança, tudo ela vai assimilar, ela vai aprender, ela vai interagir com temas que forem passados com muita tranquilidade. Tudo que for muito impositivo, a criança acaba deixando de lado. Então, se você realmente quer que o seu filho assimile os seus ensinamentos, tenta fazer isso com tranquilidade, com sabedoria, assim, nada de uma forma muito incisiva para que você, de repente, acabe perdendo a oportunidade de colocar alguns valores na vida do seu filho, algo que você gostaria. Inclusive, muitas famílias entram em conflito justamente pela questão da religiosidade, né? Sim. Que os pais acreditam que a mesma base religiosa tem que servir para todos e o filho quer partir para um caminho diferente ou qualquer coisa do tipo. E aí acaba tendo desentendimento e ninguém consegue entrar numa linha só e nem seguir um padrão e começam as brigas e os conflitos dentro de casa. Sim, e é importante que enquanto criança e adolescente siga o que a família está vivendo, sim, né? Vivendo a mesma religião. Agora, quando ele for um jovem, já um adulto, ele vai fazer as escolhas dele. Se ele tiver absorvido a religião da família com tranquilidade, é provável que ele continue no mesmo caminho da família. Agora, se foi algo traumático, se foi algo impositivo, é muito comum a gente encontrar também no consultório jovens que não estão mais seguindo a doutrina religiosa, a religião dos pais, né? Eles fazem essa ruptura quando eles se sentem livres, porque foi tão cobrado, foi tão impositivo, foi tão questionado, que quando eles se acham dono do próprio nariz, né? Quando eles se acham livres, eles dizem, não, eu não quero isso, eu quero algo diferente. Então, gente, queira o seu filho sempre no mesmo caminho que você, sim, né? E por isso faça algo de forma tranquila, de forma gostosa, de forma prazerosa, para que ele, quando se sinta livre, mesmo assim queira estar ao seu lado. Eu acho que esse é o caminho. E é engraçado porque pai e mãe às vezes têm uns truques, né? Tava assistindo um filme outro dia, daí era um filme com personagens de desenho, mas eles eram um casal e aí tinha um filho, uma filha. E a filha queria seguir um caminho que os pais não queriam que ela seguisse. Daí um deles virou pra ela, o pai virou pra mãe e falou assim, a gente não pode deixar que não sei o quê. Aí a mãe, calma, a gente vai conversar e tudo mais, lá, lá, lá. Aí ele, mas como nós vamos fazer ela fazer isso? Aí ela disse, como nós sempre fizemos desde que ela é pequena, nós vamos fazer ela acreditar que é isso que ela quer. Então, quer dizer, às vezes, eles acabam levando, porque pai conhece o filho, né? Sim. Sabe como lidar ali com eles. E aí, uma conversa aqui, outra conversa ali, acaba levando a criança a acreditar que, na realidade, o que ela quer é o que os pais querem. Isso é correto ou isso é errado? A gente tem que dar liberdade
por completo, por si só, e não ficar mascarando essa liberdade que se dá. Isso é uma grande armadilha, né? Os pais acabam sim usando alguns truques, mas aí quando essa criança começa a ter um entendimento maior, ela começa a perceber que os pais estão jogando. E aí perde uma coisa que é muito importante para essa base da família, para esse relacionamento, que chama-se confiança. Então, quando o seu filho deixa de acreditar, de confiar em você, aí está tudo realmente bem comprometido. Então, tem que pegar leve nesses truques, porque se for algo exagerado e o seu filho perceber que você jogou, que você usou de uma informação que não é verdadeira, em determinado momento ele vai perceber. E quando ele perceber, ele vai romper a questão da confiança com você. E aí é quando realmente o relacionamento fica bem comprometido. Então tem que ter cuidado com esses truques, né? Que, como a Isabelle colocou, os pais precisam ter muito cuidado com isso, porque pode ser um tiro no pé. Pode ser que dê certo por algum tempo, mas daqui a pouco para de funcionar, e quando para de funcionar junto com uma coisa que se chama desconfiança. O filho já não confia mais. Então tudo que você usar, pode ser até que você esteja usando algo verdadeiro e valioso, ele já não vai dar mais credibilidade, porque ele acha que você está sempre jogando com ele. Então realmente tem que ter muito cuidado com isso. Dizem que essa questão de que vai chegar uma hora que não vai mais funcionar, dizem que até a partir de certo momento você não consegue mais controlar, você não consegue mais ter o controle da situação em relação à pessoa por quem você é responsável. Então, por exemplo, seria como se eu tenho, não sei, 15 anos, a partir do momento que eu fizer 16 anos e meio, os meus pais não conseguem mais me controlar porque eu já tenho os meus próprios pensamentos, já tenho as minhas próprias ideias e aí, a partir disso, tomo as minhas decisões. A partir de que momento que isso acontece? Quando que a gente percebe que não tem mais controle sobre aquela criança, sobre aquela pessoa e que vai ter que começar a aceitar ou então começar a fazer acordos porque aquela vida ali não depende unicamente do seu querer nem da sua vontade? Isabelle, eu costumo dizer que não tem idade certa. Às vezes você vê um jovem, um adolescente de 14, 15 anos e ainda muito ingênuo e ainda muito despreparado para conversar sobre alguns temas. E às vezes você pega uma criança de 8, 9 anos, ela dá risada de coisas que de repente você acha que ela não sabe, ela já está lá na frente com a informação. Então essa coisa de idade, de a gente colocar uma barreira de idade, também é um risco, porque a gente não tem como mensurar isso. Mas eu costumo dizer que quando entra ali na pré-adolescência, já acende uma luzinha de eu preciso conversar, fazer psicoeducação, combinar mais algumas coisas e ter cuidado com isso também, porque nem tudo é negociável. Tem alguns pais que quando a gente dá essa orientação, aí pensam que daqui a pouco tem que combinar tudo com o filho, tem que deixar tudo para o filho decidir. Também não é assim. Tem coisas que não se negocia, tem coisas que realmente fazem parte de uma educação com disciplina, com limites. Então, tem algumas coisas que os pais têm que dizer, olha, isso aqui a gente não conversa, isso aqui não é negociável, né? Isso aqui é o que faz parte do dia a dia da nossa família, da nossa rotina. Então, isso aqui você vai colaborar, isso aqui você vai fazer junto com a gente e está tudo certo. E algumas outras coisas não, algo que entra que a gente pode dizer que são as exceções, algo novo para a família, para aquela criança, para aquele jovem. Isso sim tem que ser sentado, conversado, dialogado, para realmente perceber se dá ou não para dar aquela abertura para a criança ou para o adolescente. Então eu não consigo te precisar assim, Isabelle, com 14 anos, ou com 12 anos, ou com 10, porque a gente tem essa diferença, né? Jovens, às vezes, bem imaturos, bem despreparados emocionalmente, ainda bem sem noção do que está acontecendo, e tem algumas crianças assim que você vê no consultório e você fala, nossa, ela já sabe tudo isso, e realmente já sabe. Então, hoje com o smartphone na palma da mão de toda criança, né? E eu acho que isso é algo relevante para a gente falar também, Isabelle, que tem sido um problema, né, para muitas famílias, a questão do uso inadequado da tecnologia. E isso é muito importante, porque alguns pais perderam o controle dos filhos exatamente por conta do uso inadequado da tecnologia. A partir de que momento a gente entende que a autoridade está sendo abusiva? A autoridade dos pais ou dos filhos? Dos pais. Então, quando os pais começam a impor tudo, assim, coisas que não são aquilo da obrigação da criança, do dia a dia da criança,
quando a forma de pensar, você não pode pensar assim, você tem que pensar desse jeito, porque o pensar é espontâneo. Muitas vezes a criança vem com uma ideia e os pais não acabam que, por achar que aquilo pode levar num caminho errado, elas acabam sendo muito impositivas de dizer, não, isso está errado, isso você não pode pensar desse jeito. Então usam da autoridade para realmente fazer com que os filhos aceitem, eles até aceitam naquele momento, mas a ideia ficou na cabeça. Então, a autoridade ela tem que ser usada com moderação, né? Tem estudos também que dizem que quando os pais batem nos filhos, né? É como se a criança entendesse que o corpo dela não é dela e que os pais têm autoridade e que os filhos são propriedade daqueles pais, tirando esse direito de a criança se sentir livre, de a criança se sentir realmente um ser humano em desenvolvimento. Então, eu acho que tem que ter limite, sim, tem que ter disciplina, sim. Agora, tem que ter essa liberdade pelo esse crescimento, por esse desenvolvimento desse ser humano que realmente está em constante evolução todos os dias. A Carla, lá de Macapá, quer saber como fazer, porque a filha dela tem um gênio muito forte e ela tem que impor limites, mas não consegue. Eu não sei a idade, né, da filha dela. Ela não diz. E aí, cada idade a gente vai trabalhar de maneira diferente. Mas, assim, é muito importante que ela primeiro identifique se não tem algo de errado com essa criança. Às vezes a criança está com um gênio muito forte, está muito, como as pessoas costumam dizer, muito rebelde, muito impositiva, porque às vezes ela está sofrendo por alguma coisa, sofrendo um preconceito na escola, um sentimento de desvalia em casa. Às vezes ela criou uma fantasia na cabeça dela e ela está vivendo, carregando essa fantasia como um bichinho de estimação. E por isso que às vezes ela fica com um temperamento muito difícil, porque ela está sofrendo e ela fica reativa, ela fica agressiva e ela não sabe, e ela não expõe isso, não conversa, e às vezes ela nem consegue identificar por que ela está funcionando assim. Então, nesse caso, é muito importante procurar a ajuda de um profissional para que entenda o que está acontecendo com essa criança, para que ela possa ter um espaço para expor as emoções dela e aí ver se tem algo acontecendo que esteja realmente ocasionando esse desequilíbrio, né? Como ela coloca em um temperamento muito forte e fazendo com que ela não consiga colocar os limites na filha. Moisés traz pra gente que, em primeiro lugar, se deve educar o filho em casa. Que muitas crianças vivem muito presas dentro de casa e quando saem querem aproveitar para fazer tudo. Por isso, eles tocam fogo no colégio e quem sofre é a professora. É verdade, Moisés. Você tem toda a razão. Tudo começa a partir de casa. Então, uma criança que ela não é educada em casa, como a gente falou anteriormente, que ela não recebe em casa orientação, quando ela chega na rua, ela realmente não sabe como se comportar e muitas vezes ela faz algo que, aos olhos de muitos, é algo estrondoso, algo, nossa, assim, todo mundo fala mal daquela criança e muitas vezes aquela criança, ela não está sendo direcionada, ela não está sendo orientada. Mais uma vez eu volto a falar da importância da psicoeducação, de os pais realmente orientarem, educarem e darem esse suporte para quando a criança saia de casa, ela saia sabendo exatamente como se comportar, o que ela deve fazer, o que ela não deve. Então, essa orientação, ela começa, assim, a partir de casa. E é a parte mais importante, né? Alguns pais acreditam que a parte mais importante é a escola. Eu deixo na escola e a escola educa. Então, a escola, a gente costuma dizer que é um complemento, mas a parte principal, a parte mais importante é a educação realmente passada pelos pais. E essa educação tem que ser feita dentro de casa. Em relação a essa questão de você deixar a criança pronta para o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E aí a questão também da educação de casa e a educação da escola. Às vezes a gente para dentro da própria escola, né, para poder ensinar uma criança ou para orientar uma criança, e essa criança diz assim, não, minha mãe me ensinou de jeito diferente e isso aí que você está ensinando está errado. Ou então a professora ensina o que o professor diz, é lei, né, gente? Quando é criança, então, meu Deus do céu, se ele te ensina a plantar bananeira com uma mão só, é com uma mão só que você vai plantar a bananeira. A voz do professor é muito, muito marcante para a criança. E aí, às vezes, ele ensina de um jeito e os pais querem ensinar de outro. Daí, há um conflito também. Como que a gente consegue resolver tudo isso? Isso é muito importante ser mencionado, porque a relação que a criança vai ter com o professor
baseado no que ela acredita que o professor tem de relevância e de importância para a vida dela. Alguns pais falam do professor assim: cobre do professor isso, você está lá na escola, eu estou pagando e você tem que ter todo esse suporte e não importa, o professor tem que fazer. Alguns pais passam isso para os filhos e aí os filhos acabam se apropriando desse poder, né? Se eu estou pagando, alguns professores já relataram isso, de alunos que dizem: eu estou pagando, eu posso fazer. Alguns pacientes no consultório também já trouxeram ter tido conflitos parecidos com isso na escola e de falar para o professor, né? Eu estou aqui na escola, eu pago, eu posso fazer isso. Então, depende de como que os pais vão direcionar e onde os pais vão colocar esse professor. E alguns pais já dizem assim: filho, olha, o professor está lá, ele vai te ensinar, ele vai te conduzir. Se algo estiver diferente do que papai e a mamãe está colocando em casa, traga para o papai e para a mamãe para que a gente possa conversar sobre isso. Então, é importante não dizer: vá discutir com o professor, porque não é isso que eu te ensinei. Mas tem alguns pais que fazem. Então, Isabelle, essa relação que você falou aí, que o professor fala é lei, depende da relação que essa criança vai ter com o professor, depende do que ela recebe de informação em casa. E só para a gente finalizar, existe algo que está sempre muito dentro das discussões que a gente tem sobre educação também, que é a famosa palmada, né? Para educar, tem que bater ou não tem que bater? Por mais que não se tenha que bater, uma palmadinha aqui e outra ali faz tão mal assim? Ou a gente pode se apropriar da frase típica de que eu sempre apanhei, nunca morri, estou vivo até hoje e estou muito bem criada? E pode utilizar a palmada também. Antigamente, as pessoas se apropriavam da palmada, eu acredito até que pela falta de informação, pela falta de conhecimento, pela falta de orientação de profissionais. Só que hoje tem tantos métodos para se educar um filho, para colocar disciplina, tanta informação, não precisa sair de casa. Com seu celular você descobre assim várias maneiras de educar o filho com sabedoria. Então, se tiver algum estudo científico falando que as palmadas funcionam, eu ainda não conheço. Então, eu realmente não aposto nesse modelo da palmada, porque eu acho que tem métodos mais inteligentes e mais eficazes de fazer com que o filho realmente siga o que você quer, faça o que você imagina para ele, de forma muito mais funcional, de forma muito mais equilibrada do que as palmadas. Muito obrigada pela sua participação, por ter trazido mais uma vez esse tema para a gente e por ter discutido, tirado todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Agora eu espero que seja mais fácil aí esse processo de educação, que também não deve ser tão simples, né? Ser pai e mãe ou então responsável por alguém deve ser bastante complicado, principalmente porque a gente acaba tendo esse sentimento de que aquela vida ali depende de você. Sim, isso é muito valioso, porque assim, quando você passa a ser mãe, quando você passa a ser pai, tudo muda, porque você passa a tomar conta de uma responsabilidade, inclusive com a sua própria vida. Eu costumo dizer assim: depois que eu me tornei mãe, eu passei a ter medo de morrer, porque você diz assim: eu preciso estar aqui, né, para dar o suporte que ele precisa, então eu preciso cuidar de mim. Então você fica mais responsável com a sua própria vida, você fica mais responsável com o seu desenvolvimento pessoal, para que você esteja cada dia melhor para dar suporte para esse ser humano que precisa de você. E é muito importante que os pais entendam: não existe receita de bolo, não existe o modelo do fulano, é o modelo que eu tenho que seguir. Cada família tem o seu jeito, cada criança tem o seu jeito. E assim, busca leitura complementar, busca vídeos para te auxiliar e principalmente, se realmente você está se sentindo assim: poxa, tem alguma coisa que eu ainda estou inseguro, busca ajuda de um profissional, mas realmente se dedica, porque não é uma missão fácil. Educar um filho é uma arte, assim, eu acho que é a arte mais linda que existe, mas inclusive eu acredito também que é uma das mais difíceis, se não for a mais difícil, porque exige realmente bastante. Então, é essa dica que eu deixo, né, para os telespectadores, que busquem tudo que você puder buscar para ser todos os dias um pai e uma mãe melhor, porque realmente o seu filho ele depende principalmente de você, depois da escola e do meio, e tudo começa a partir de casa. Então se prepara para essa missão, que realmente é uma missão árdua, mas eu costumo dizer que vale muito a pena. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, continua com a gente, porque hoje nós ainda vamos fazer uma viagem até Rondônia. E é claro que eu quero que você seja o nosso convidado do dia. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.